Deus pelo qual existo. Oi, som, graça e paz, boa noite, meus amados irmãos e irmãs, aqui da PIB de Timbaúba. Saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Nessa quinta-feira, nessa noite de quinta-feira abençoada, com cheiro de terra molhada, para quem mora aqui na região de Seridó, né? Já fiquei sabendo de chuvas que caíram aqui próximo, inclusive aqui na cidade vizinha Caicó. Então louvado seja Deus por isso. E eu quero também convidar você que nos assiste aqui nas redes sociais, através do nosso Facebook, a participar da nossa transmissão. Você que está em casa, fica conosco até o fim. Acompanhe aqui o momento de louvor, acompanhe o momento de estudo, que com certeza vai ser muito edificante para a tua vida, com certeza, certo? Tenho certeza disso, é mais edificante do que você assistir uma novela, assistir qualquer outra programação de TV. Então se liga conosco a partir desse exato momento, tanto aqui os que estão aqui no templo, como você que também nos acompanha em casa, sejam todos bem-vindos. Eu vou orar pedindo as bênçãos de Deus para o início desse estudo bíblico, e logo na sequência a irmã Raíla também vai estar conosco, trazendo aqui 2 louvores para a gente dar início nessa noite, tá certo? E você que está em casa também corre aí, pega a sua Bíblia, já deixa ela no ponto, para que daqui a pouquinho a gente possa meditar na palavra do Senhor. Oremos. Jesus, estamos aqui diante da Tua presença e queremos, ó Pai, nesse exato momento Te honrar, Te glorificar, dizer palavras, ó Pai, que exaltam o Teu santo nome, porque nós reconhecemos que Tu és o Deus Criador, que Tu és o Deus que fez os céus e a terra, que fez o ser humano, que Tu és o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, que Tu és o Deus todo-poderoso e não existe ninguém mais poderoso que o Senhor. Não existe, meu Pai, nenhum ser humano, ó Pai, capaz de oferecer a esperança que nós temos somente em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para trazer vida a todos nós. Reconhecemos que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, a nossa esperança, a nossa fortaleza. Ó Pai, Te pedimos perdão também pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda a diariamente obedecer a Tua palavra, obedecer, ó Pai, o Teu comando, e assim a gente possa andar em santidade, cada dia mais procurando fazer aquilo que é correto, que é certo, que é agradável aos olhos do Senhor. Abençoa essa noite, esse estudo, o momento do louvor com a irmã Raíla, o momento do estudo também, da reflexão da palavra de Deus. Abençoa esses que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa, que a Tua misericórdia, a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender, tomar posse dessa palavra e aplicar ela em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos, portanto, então, de louvor, convidar a irmã Raíla para nos trazer 2 louvores, para a gente iniciar o nosso momento aqui de estudo nessa noite. Graça e paz, amém, irmãos? E a você uma boa noite que está nos assistindo aqui.
nossa live. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és fogo apaixonado, sou do meu amado e ele é meu. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome
nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Jesus. Graças a Deus pela oportunidade. Oi. Vamos lá, vamos dar então prosseguimento ao nosso estudo. Thales, quer vir mais aqui para frente não? Andréa, ficar aqui, deixa eu tirar minha bolsa para olhar mais pro rosto de vocês, povo mais bonito de Timbaúba. Deixa eu colocar a bolsa aqui. E você que está em casa também vai estar aqui assistindo com a gente, acompanhando o nosso estudo. Vou estar com um olho aqui e outro aqui, tá certo? E a gente vai discutir aqui um texto bíblico que vai nos ajudar nessa noite a aumentar a nossa fé em Cristo, né? Porque o que nós precisamos é aumentar a nossa fé em meio a esse período tão complicado que a gente tem vivenciado nos dias de hoje, em virtude da pandemia, e traz uma série de desafios, tanto à igreja como à sociedade em geral. E as pessoas que não tiverem os olhos fitos em Jesus, as pessoas que não tiverem confiando, segurando na rocha inabalável que é Jesus Cristo, essas pessoas vão entrar em total desespero, como já estão entrando. Então, aumentou o índice de suicídio, aumentou o índice de depressão, aumentou o índice da síndrome do pânico, fatores emocionais, e trazendo para o lado espiritual também uma guerra. É uma batalha, né? A gente vê que essa medida de coronavírus, ou melhor, esse vírus do coronavírus também trouxe uma série de restrições para toda a sociedade, coisas que a gente não estava acostumado a conviver, o uso de máscara, higienização, isolamento social. E aquelas pessoas que não estão firmadas na rocha, aquelas pessoas que estão fracas na fé, elas com certeza estão passando momentos bem difíceis mesmo, mais complicados do que nunca, né? Aquele velho hábito da gente achar que o lugar de oração e o lugar de adoração, o lugar de ter uma vida com Deus é dentro do templo, não é? Então, de uma certa forma, a pandemia, apesar de seus efeitos negativos, ela também traz um efeito positivo. Ela mostra a realidade de todos nós.
né, de quem realmente é fervoroso na oração, na leitura, na sua vida com Deus diariamente, e quem não. Então, e cabe a todos nós, cada um vigiar, tomar conta da nossa vida, né, e ser fervoroso mesmo no momento de crise, mesmo no momento difícil. E esse estudo vai nos ajudar a isso, a nos fortalecer, a nos animar, certo? Tanto nós que estamos aqui, as poucas pessoas que estão aqui nesse momento no templo, como aquelas que estão nos assistindo e que por algum motivo não estão aqui, ou talvez se encontre fraca, se encontre aí numa situação, que eu não tenho mais força, não tenho mais ânimo, mas Deus tem uma palavra de esperança para você. Deus tem uma palavra de esperança para todos nós aqui nessa noite. Então vamos ler Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12. E aí a gente vai tirar algumas lições. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, livro de Hebreus, né, que é um livro cujo autor é desconhecido. Alguns defendem que foi um escritor, alguns defendem que foi outro, mas ao certo ainda é desconhecido o autor da carta aos Hebreus, certo? Hebreus capítulo 12, o versículo do 1 ao versículo 17. Hebreus 12, do 1 ao 17. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Uma leitura de 17 versículos. A minha Bíblia talvez esteja um pouco diferente da linguagem de alguns aqui, mas vamos tentando nos acompanhar. Diz assim o versículo 1. Esse texto aqui do capítulo 12, Hebreus 12, ele vai falar que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, né, que foi perseverante em meio às provações. Então esse capítulo 12 ele vai falar disso, da gente observar, da gente imitar o exemplo de Cristo em meio às dificuldades que ele passou, no caso as dificuldades aqui, as provações, certo? Ele diz assim, capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e sim assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Versículo 4: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como os filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7: é para a disciplina que perseverais. Deus vos traz como filhos, pois que filho há o que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 9: além disso, tenhamos os nossos pais segundo a carne, que nos... Peraí, gente, deixa eu botar aqui a folha, passei a folha errada. Versículo 9, continuação do versículo, vou ler o versículo 9 do início. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitarmos a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por eles exercitados fruto da justiça.
Por isso restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos tropegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes de ser curado. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando-se diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual foi um repasto que vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Eu vou focar aqui alguns versículos, não todos. Isso aí eu posso convidar vocês depois com tempo na sua casa, amanhã ou hoje, antes de dormir, você pode ler com mais calma todo o capítulo 12, o capítulo todinho, né? E poder parar, refletir melhor em alguns outros versículos que eu vou citar aqui. Mas eu quero focar em apenas alguns, até pela questão do nosso tempo, né? Que não vai ser possível detalhar cada versículo e explicar todo o texto. Mas vamos aqui, o tema de hoje que eu quero tratar com vocês, o discípulo que olha para Cristo. Hoje o tema é o discípulo que olha para Cristo, certo? E nessa temática eu gostaria de saber de vocês que estão aqui no templo, quiserem participar também, fique à vontade para não ficar só eu falando. Hoje é escola bíblica, é dia da gente estar bem aberto, né? Você de casa também pode participar. Eu só não tenho como acompanhar aqui os comentários, né? Caso alguém tenha alguma pergunta. Mas o discípulo que olha para Cristo, né? O que a gente fala muito em olhar para Cristo. A gente fala muito que a gente deve estar olhando para Jesus. É a coisa mais natural do mundo, é a gente falar: olha, você tem que olhar para Cristo. Não tira os olhos de Jesus não, senão você cai, né? Olhe para Jesus, que senão o barco fura. Mas assim, o que é olhar para Cristo? O que significa olhar para Cristo? Quem poderia me falar nessa noite aqui? Na sua opinião, o que é olhar para Cristo? Para não ficar uma coisa tão vaga. Seguir o exemplo. Que exemplo? Me diga um exemplo de um exemplo que a gente deve fazer. Perdoar, né? Ter mansidão. Isso. Exortar com mansidão. Ok. Certo. Olhar para Cristo realmente envolve muitas coisas. É verdade, se parecer com Cristo, né? Na verdade, olhar para Cristo, no sentido mais profundo, a gente vai estudar hoje, a gente vai ver o quanto olhar para Cristo requer muito esforço, dedicação, compromisso e responsabilidade. Porque falar da boca para fora é muito fácil. Irmãos, olhem para Cristo. Will, que olhe para Cristo. N, olhe para Cristo. Pastor, grupo de jovens, grupo de mulheres, homens, olhem para Cristo. Mas às vezes parece que isso fica meio vago e não bem explicado o que é olhar para Cristo e quais as implicações de eu olhar para Cristo. Na verdade, o fato da gente olhar para Cristo já deve gerar em nós uma certa mudança e transformação, porque Cristo é Cristo, né? O olhar para Cristo aqui é no mundo espiritual, né? Até porque Jesus não está aqui de carne e osso, em corpo, agora presente. Mas nós podemos vê-lo de outra forma, nós podemos olhar para Cristo de outra forma, como? Através da palavra de Deus, onde Ele se revela. E quando nós enxergamos a Cristo, de imediatamente... todo mundo que tem um verdadeiro encontro com Cristo, todo mundo que olha a Cristo, né, tem essa oportunidade de olhar a Jesus, essa pessoa ela é transformada. A pessoa mais nunca é a mesma. Quem conhece Jesus, a pessoa passa por uma transformação. Ela não consegue ser a mesma pessoa. Então olhar para Cristo implica em transformação. E aqui eu vou citar
né, alguns exemplos do que é olhar para Cristo. A lição de hoje, essa noite, é a gente aprofundar o significado do que é olhar para Cristo. Afinal de contas, aqui no capítulo 12, versículo 2, quem pode ler numa outra linguagem aí para mim? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha só o que é que Paulo fala aí. Ou melhor, o autor de Hebreus. Muito bem, então nós temos uma corrida que nos é proposta, certo? Nós temos uma corrida que nos é proposta. E aí nessa corrida que nos é... Versículo 2, Andréa. Pronto. Tá aí, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, né? Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, ele assentou-se à destra do trono de Deus, enfim. Mas o texto diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Olhando para Jesus. Então esse olhar para Jesus significa o quê? Vamos lá. Com base nesse primeiro versículo, versículo 1, né, no início diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livrarmos de tudo que nos atrapalha, ou então na outra linguagem, nos embaraça do o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Algumas Bíblias vai dizer aqui livrarmos de tudo que nos atrapalha, na linguagem de hoje. Outros vai dizer, nos livra dos embaraços. Então é o seguinte: olhar para Jesus é a gente ter ciência que a gente precisa remover os embaraços, remover tudo que nos atrapalha a estar com Jesus. Nós estamos no meio de uma pandemia, por exemplo, né? Temos uma quantidade de irmãos reduzida, embora o culto presencial já tenha retornado, claro, um público de risco, que no caso da situação particular desta igreja, a gente não tem um público de risco muito grande, né, comparado com outras igrejas aí, mas eu tenho sentido a falta de alguns irmãos, né? Tenho sentido a falta. E o que a gente poderia dizer sobre isso? Pode ser um embaraço, a questão do comodismo, se acostumei a ficar em casa. Eu não estou falando que essa igreja dentro do templo, não tem nada a ver com isso, você que nos assiste. A igreja somos nós, certo? Mas o coletivo, a comunidade é muito importante. Estarmos juntos, unidos, né? Jesus mandou a gente congregar. Então é aqui que a gente vai encontrar uma palavra de ânimo. Lá na sua casa, sozinho, talvez é só você que é crente. Lá não vai ter alguém para te animar, não. Vai ter alguém para colocar você mais para fora do barco, né? Você vai afundar. Então talvez no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você não vai encontrar alguém que vai te ajudar a desembaraçar a sua vida, não. Você vai encontrar pessoas que vão embaraçar mais ainda, que vão colocar mais peso, que vai fazer com que você acabe se distanciando mais de Deus. Então é importante sim você ter um relacionamento com Deus na sua casa. É extremamente importante, tem que ler a Bíblia, tem que orar, senão morre. Quem não come, morre, gente. Quem não come, morre. Se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não ora, se você não conversa com Deus, você morre. Espiritualmente você fica numa situação muito triste, horrível, que eu não desejo para ninguém. De você não poder conseguir orar e nem ler a Bíblia. Então isso acontece, por quê? Exatamente, às vezes o comodismo é um desses embaraços que tem atacado a nossa vida, não só daqueles que não estão aqui, a minha, a sua, porque a gente vive dias de hoje, parece que as horas estão passando muito rápido. A gente olha para o calendário, já estamos em dezembro, né? O ano já passou.
E é estudo, é faculdade, é as pessoas donas de casa, é trabalho, e aparece um bocado de coisa e parece que essas coisas começam a nos sufocar e começa a embaraçar a nossa vida espiritual, porque tira toda a nossa força, a nossa energia, né? A gente já não consegue orar, a gente já não consegue ler a Bíblia, a gente já não tem a força e o desejo de estar num templo, porque teve um dia cansativo, teve um dia estressante, e aí a gente chega aqui só arquejando, faz como o outro, só o pó da bolacha creme cat, fazendo propaganda ao vivo. Chega só o pó de uma bolacha qualquer, né? Mas louvado seja Deus que a gente chega, nem que seja o pó, mas chega, né? Tem que chegar. Então, assim, esse primeiro versículo, ele vai dizer que olhar para Cristo significa dizer que a gente precisa remover todos os obstáculos que nos impedem de estar mais próximos dele. Então, quando a gente fala, olha, irmão, a gente precisa olhar para Cristo, é a mesma coisa de você dizer, irmão, tome cuidado com os embaraços da vida. Tome cuidado com o pecado que fica nos seduzindo. Tome cuidado com o comodismo. Tome cuidado com a preguiça. Tome cuidado com a língua, né, que emite mentiras, fofocas. Olhar para Cristo é a grande responsabilidade da gente remover todos os embaraços. Por isso ele diz aqui, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nessa corrida a gente não pode se embaraçar. A gente tem que perseverar em ser fiel a Deus, perseverar a manter a nossa rotina de comunhão com Deus. Será que nós temos perseverado, irmãos? Você que nos assiste em casa, será que você tem perseverado na sua rotina, em oração, em leitura da Bíblia, em realmente buscar a Deus com excelência? Ou será que a gente está apenas oferecendo a sobra das sobras do nosso tempo e cansado à noite nos ajoelhamos na nossa cama e fazemos uma oração que muitas das vezes é totalmente sem sentido algum? Às vezes a gente não sabe nem o que está falando, de tão cansado que a gente se encontra. Ou então a preguiça. Outra coisa, por exemplo, que tem sido um embaraço é a internet. A internet tem sido um embaraço, na verdade. Quem usa a internet, eu não vou dizer que é a internet não, quem usa a internet, porque na verdade é a forma que você usa. Mas quantas das vezes nós passamos horas e horas alimentando nossas redes sociais, assistindo os stories, os status de um WhatsApp, navegando no Facebook, o Instagram e, enfim, TikTok que chegou aí, que é mais uma agora, né? Enfim, que eu uso. Mas qual é a medida, né, do tempo que eu invisto nessas coisas, e qual é a medida que eu invisto para parar e ler um capítulo da Bíblia, por mais que seja um pequeno, não precisa ser o Salmo 119, né? Então, será que a internet, será que o celular, o notebook, isso também não tem sido um embaraço? Então, que possamos saber usar isso também com sabedoria. Nós precisamos nos vigiar, eu preciso me vigiar. E todos nós precisamos estar atentos a esses embaraços, porque nessa nossa corrida a gente não pode estar tropeçando, porque a gente pode sofrer sérias consequências. Então, meus amados irmãos, nós temos em nosso viver alguns embaraços que nos impedem de crescer. Nós temos alguns embaraços que nos impedem de crescer. E Jesus deixa claro que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, qual tem sido a sua contribuição para o seu crescimento espiritual? Não é para vocês responderem, responder só para vocês. Qual é a minha contribuição? O que é que eu estou fazendo nesse olhar para Cristo que está colaborando para o meu crescimento espiritual? Você que nos assiste em casa, o que é que você está fazendo? Qual é a sua parte, qual é a sua colaboração nesse olhar para o alvo, olhar para Cristo, que tem feito você crescer em Jesus? Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer nesse estudo nessa noite. Olhar para Cristo é compreender
que é necessário eu remover os embaraços. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude a gente remover esses embaraços. Que Deus nos dê força e que possamos reconhecer onde a gente está errando para a gente consertar o erro. Porque o pior cego é aquele que vê, né, mas não quer mudar. Não enxerga, na verdade. Ele vê e não enxerga. Eu não sei o ditado. Eu sou ruim para ditado. Mas enfim, tá aí. Mas olhar para Cristo, vamos continuar ainda nesse versículo 1. Se olhar para Cristo é remover os embaraços, é a gente tirar aquelas coisas que nos atrapalham. Olhar para Cristo significa correr para o alvo. Olhar para Cristo significa a gente tem um alvo. E qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. E nessa corrida de chegar até o nosso alvo, a gente deve ansiar realmente, de fato, ter alegria, satisfação, prazer em buscar aquele alvo. Porque quando me lembro que eu estava estudando, né, ainda na faculdade, para o curso de serviço social, o meu alvo era o quê? Era se formar, receber o meu diploma, né? E eu tinha alegria nisso, alegria em dizer, eu vou me formar, eu vou chegar lá. Aí estava lá, cada ano uma prova, cada dia chegando mais perto, fiz o TCC, e a alegria me consumindo, aí receber as notas, e mais alegria ainda, receber o diploma nas mãos, tome alegria, né? Prazer, satisfação naquilo que você busca. Todo mundo tem um alvo, não só na vida espiritual, né? Mas a gente tem um alvo no casamento, nas amizades, nos negócios, na saúde, né? 2020 eu vou emagrecer tantos quilos. Mentira, já estamos em dezembro, já vai adiar para o próximo ano, e assim vai, só aumentando. Eu nem diminui nem aumento, eu estou estável. Ainda bem que eu não fiz nenhuma promessa, né? Nem para engordar e nem para diminuir. Diminuir eu não posso, né? Porque senão eu desapareço. Meus irmãos, corremos com perseverança. O texto diz aí, Andréa, no versículo 1, ele diz, olha, corramos com perseverança para o nosso alvo. Tem que correr com o quê? Com perseverança. Então a pessoa, quando diz que vai caminhar e o alvo dela é perder 10 quilos, tem que correr com perseverança até chegar ao seu alvo. E a gente tem que correr com perseverança até a volta de Cristo, até a gente se encontrar com Jesus, ficar face a face com Ele, ser arrebatado ou partir daqui, eu não sei, mas eu quero me encontrar com Jesus e eu quero perseverar até esse dia. Eu não posso relaxar, eu não posso engordar com as porcarias do pecado, entendeu? Eu preciso perseverar em fazer a vontade de Deus, eu preciso perseverar. E quanto mais fica complicado os dias de hoje está difícil você perseverar. Eu também vou dizer, não é fácil perseverar, mas com a ajuda de Deus a gente consegue, irmãos. A gente não pode ficar dando essa desculpa, mas a carne é fraca, né? Que todo mundo a carne é fraca, e esquece da outra parte, né? Que o Espírito de Deus, ele nos fortalece, que o Espírito de Deus nos ajuda, que Jesus, ele é o nosso ajudador, ele é a nossa torre forte. Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus que criou tudo isso. Será que o Deus que fez os céus e a terra, na sua infinita graça e misericórdia, Ele morreu por mim, me salvou? Será que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Será que Deus não vai cuidar, Deus não vai dar força, principalmente para obedecer a Ele, para fazer a vontade dEle? Claramente, meu irmão, é óbvio que Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Agora, nessa corrida, né, muitas coisas cabem à minha responsabilidade, e a minha responsabilidade é realmente ter compromisso com Deus, compromisso, né, nessa corrida. Não estou dizendo que a gente não vai se entristecer, há momentos difíceis, no mundo tereis aflições, mas sem bom ânimo. Então é assim mesmo, tá difícil, tá, mas eu estou em pé, não porque eu sou forte, mas porque o meu Deus é forte. Então, você que nos assiste, você que está aqui nessa noite, não importa as dificuldades que vocês tenham passando na saúde, casamento, vida espiritual, qualquer área da sua vida,
Qual que era a sua? Se apoie em Jesus. Se apoie em Jesus. Olhe para Cristo, Ele é o nosso alvo. Olhe para o alvo, persevere nisso, e Deus vai te ajudar a suportar. Deus vai te dar força e sabedoria para você enfrentar essas situações que muitas das vezes tentam nos embaraçar. Mas vem Deus e desembaraça, porque eu estou correndo, estou perseverando, eu não vou desistir. Então, não olhe para as dificuldades, né? É uma frase tão clichê. Não olhes para as dificuldades, olhe para Cristo, olhe para Deus, né? Que Ele com certeza há de nos ajudar. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, né? Nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 3 diz, nele quem? Deus, estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, é nele, Ele é o meu alvo, Jesus é o meu alvo, é o Deus que tem toda a sabedoria, é o Deus que tudo pode, Ele é o meu alvo. Então, primeiro ponto, olhar para Cristo significa remover os embaraços, é a gente estar ciente de que a gente precisa fugir de tudo aquilo que nos atrapalha de Deus. Olhar para Cristo é a gente correr com perseverança. Ou seja, eu tenho um alvo, eu vou perseverar até chegar naquele alvo. Então, quando a gente vai perseverar até se encontrar com Cristo, a gente vai estar com Ele, né? Lá a gente vai ter depois o nosso corpo glorificado, vamos estar no estado de perfeição. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem muita coisa para fazer, a gente há de fazer com a ajuda de Deus. Olhar para Cristo, versículo 2, também tem uma... Depois que diz aqui, ó... Deixa eu repetir o versículo 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? Suportou a cruz. Diz aí que ele suportou a cruz. Então, olhar para a cruz, ou melhor, olhar para Cristo é suportar a cruz. Não, e o que é essa cruz? É o seu esposo? Não. É a sua sogra? Não. O suportar a cruz não tem nada a ver com essas coisas, não. Não é um problema do seu trabalho? Não. Dependendo da ocasião, não. Suportar a cruz, meu irmão, essa cruz que a Bíblia tanto fala aqui que a gente tem que carregar, que a gente tem que suportar, é exatamente as aflições que são oriundas das nossas escolhas de obedecer a Deus. Então, se eu obedeço a Deus e isso gera um conflito, isso é a cruz que eu tenho que carregar. Certo? Então a cruz não está ligada aos problemas, doença, não. A cruz é, eu vou ser honesto, eu vou trabalhar com verdade. Aí você vai ser uma pessoa que vai trabalhar com verdade lá no seu trabalho. Aí você começa a ser perseguido, por quê? Porque você trabalha direito. Aí isso é carregar a cruz. Renúncia, é a renúncia, isso também. Então carregar a cruz é a crucificação mesmo diária. Jesus disse que aquele que quiser ser discípulo dele, né, deve tomar a sua cruz todos os dias. A cada dia ele deve tomar a sua cruz. O apóstolo Paulo também dizia, né, que estava crucificado com Cristo. Ou seja, já não mais eu vivo em mim, mas, né, Jesus que vivia nele. Então, olhar para Jesus é a gente ter que suportar a cruz. Suportar a cruz significa crucificar nosso eu, as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente fala, irmão, ou então eu preciso olhar para a cruz, eu preciso, não é, crucificar a minha carne. Eu preciso obedecer a Deus, eu preciso fazer aquilo que é a vontade de Deus. No meu trabalho, nos meus comportamentos, em qualquer área da minha vida, eu preciso obedecer a Deus. Então, Jesus, ele suportou a cruz, nós também devemos suportar. E cada dia mais, onde existe mais perseguição, onde a gente está sendo ridicularizado, né? Hoje você ser evangélico no Brasil é motivo de chacota,
Felizmente, porque existe também falsos profetas, falsas igrejas, estão fazendo muitos absurdos aí, e todos nós acabamos também pagando o pato por isso, né? Mas enfim, vamos ter que suportar tudo. E eu coloquei aqui uma observação: nossa crucificação diária não é para apagar ou purificar os pecados, porque Jesus já o fez por nós. A crucificação diária de um discípulo faz parte de sua santificação, no sentido de abandonar os pecados e consagrar sua vida ao reino de Deus e à sua justiça. Então eu vou crucificar os meus desejos, as minhas vontades, não para eu ser purificado, não para que meus pecados sejam perdoados, porque não é por obras. Assim como a salvação não é por obras, o perdão dos pecados também não é por obras. Não é porque eu faço uma boa ação e Deus vai cancelar 10 pecados meus. Eu vou ali ajudar uma criança que está passando fome e vou dar uma cesta básica e Jesus vai perdoar 10 pecados meus. Não é assim que funciona, não é por obras. Então, a nossa crucificação, na verdade, ela é o processo de santificação, é a santidade que a gente tem que ter. O negar a nossa vontade, fazer a vontade de Deus, é abandonar os pecados, é consagrar a nossa vida a Deus. Então, crucificar a carne é nada mais do que a gente consagrar a nossa vida a Deus, é apresentar o nosso corpo em sacrifício a Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, versículo 1. Continuando aqui, olhar para Jesus também significa não desanimar. Hebreus 12, 3. Quem pode ler o versículo 3? Olha aí, para que não vos canseis nem fiqueis desanimados. Lê o versículo 12 também agora, lá um pouquinho mais atrás, versículo 12. Certo? Então no fim do versículo 3, ele vai dizer: para que vocês não se cansem nem se desanimem. E no versículo 12 ele vai continuar dizendo: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então, olhar para Cristo é a gente não desanimar, né? Quando porventura vier o desânimo, quando porventura vier as situações complicadas, os momentos difíceis, olhar para Jesus é a gente encontrar força. E é impressionante como eu tenho muitas experiências maravilhosas, eu acredito que vocês têm, de quando a gente muitas das vezes está cabisbaixo, está desanimado por algum problema, alguma situação que a gente passa na vida, mas aí a gente de repente coloca aquele louvor, né? Faz uma oração, vai num texto bíblico e imediatamente, de forma sobrenatural, eu vou chamar de energia, mas não é energia, né? Porque quem gosta de usar esse termo energia, não sei, outras religiões, né? É mais o pessoal da vibe aí da natureza, que gosta da energia da natureza. Mas a energia que eu falo, na verdade, é uma força revigoradora, é um ânimo que vem assim, que realmente, cara, é Deus. É Deus que me dá a força para suportar tamanho problema, tamanha doença, tamanho estresse, tamanha aflição. A gente vê nesse mundo tanto problema acontecendo, mas imediatamente Deus parece que ele veio com um bálsamo. Ele diz: filho, toma aqui um pouquinho desse bálsamo, e aquilo traz um alívio, que até você faz, ufa. Eu já senti isso várias vezes, de eu estar com um peso, sentindo um peso tão grande na minha vida, e esse peso pode ser sim uma opressão maligna, as preocupações do dia a dia, enfim, as coisas que todos nós seres humanos passam. Mas é impressionante, aí você vai orar, ou vai escutar um louvor, ou vai cantar, e à medida que você vai fazendo isso de forma sincera, reconhecendo que Deus ele pode tirar aquela sobrecarga de você, você começa a sentir algo assim maravilhoso, né? Que é como Deus, é Ele retirando
aquele peso, é Ele dizendo: eu estou aqui, meu filho, se acalme, vai dar tudo certo, não se desespere, eu sou o Deus de amanhã, não se preocupe com amanhã não, que amanhã eu já estou lá. Então fique tranquilo, eu estou no comando de tudo, eu estou na direção, e você sente Deus falando mesmo, sabe? Para aí, rapaz, sou eu que estou falando, eu sou o comandante, relaxe, né? Se aquiete aí, aquiete seu coração, né? Aquiete seu coração, eu estou no controle de tudo, né? Fique calmo, não tem para que estresse. Então eu sinto nessas vozes, né, que são vozes de Deus. Então Deus, olhar para Jesus é tão bom que quando a gente olha para Jesus, Ele traz refrigério, Ele traz paz, Ele traz conforto ao nosso coração. Imagina uma família enlutada, gente. É cada morte terrível, cada dia é uma morte mais terrível do que a outra. Aí você fica pensando: meu Deus, como é que uma mãe aguenta ver isso? Um filho sendo morto de uma forma trágica. Os crimes que acontecem, e uma mãe suportar, um pai ou um familiar, qualquer pessoa suportar tamanha dor, meu irmão, é Deus que consola, é Deus que dá força. Porque sinceramente, se fosse depender das minhas forças, tem coisas que eu vejo na TV que eu digo: eu não tenho estrutura, que isso acontecesse comigo eu me matava. A gente fala assim, né, da boca para fora, mas realmente, gente, se não for Deus, porque é cada situação, é cada tragédia. Mas louvado seja Deus que ao olhar para Cristo, Ele nos dá ânimo e nos dá força. E se você chegou aqui hoje também cansado, desanimado, sem força, aí o versículo 12 para você: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleça, Deus está do seu lado, você não está sozinho. Você que nos assiste, que está preocupado com essa pandemia, com seus efeitos pós-pandemia que estão para vir, você que está aqui na igreja se preocupado também com toda a situação, até com a vida de alguns outros irmãos, que a gente se preocupa sim. Eu oro diariamente por essa igreja. Eu sei que muitas igrejas também estão passando muitas dificuldades. Eu oro diariamente, mas de uma coisa eu sei, meu irmão: Deus, Ele há de fortalecer, Deus, Ele dá nos dá ânimo. E se está faltando ânimo, Deus vai lhe dar. Se você está desanimado, Deus vai lhe dar força. Creia, persevere, busque a Deus, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Não deixe que nenhum embaraço, nenhuma situação desvie o seu olhar de Cristo. Não fique triste, não desanime, se levanta, fortaleça suas mãos, fortaleça os seus joelhos e venham adorar a Deus. Venham render graças a Deus, porque Ele é bom. Deus não deixou de ser bom, Ele nunca nos abandonou. Nós é que vacilamos, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dá ânimo e nos ajuda. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, porque Ele me dá força. Obrigado porque Ele nos dá força. Ele é a própria força, né? Ele é a própria força. Então, meus amados irmãos, precisamos perseverar, precisamos olhar para Cristo, porque se eu olhar para Cristo, eu com certeza nos momentos difíceis vou conseguir um bálsamo, um refrigério que vai me ajudar cada dia. E lá em Apocalipse 2:10 diz: aquele que for fiel até o ponto de morrer, receberá a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida, né? Então, não vamos desanimar, não vamos desanimar. Mais outro ponto aqui, do que é olhar para Cristo. Deixa eu repetir os pontos que eu passei, já estou perto de encerrar. Mas olhar para Cristo, irmãos, é remover os embaraços, certo? Olhar para Cristo é correr para o alvo com perseverança, né? A gente tem um alvo, vamos perseverar até o fim. Correr para Cristo é suportar, olhar para Cristo é suportar a cruz, é saber que a gente vai passar perseguições, vai passar momentos difíceis, mas a gente precisa suportar isso. Jesus suportou, nós também vamos suportar. Olhar para Cristo é não desanimar, certo?
é não desanimar, é crer, é ter esperança que o nosso Deus, Ele há de trazer resposta, solução, mesmo a gente não sendo merecedores, mas não vamos desanimar, vamos fortalecer. Olhar para Cristo é seguir a santificação. Veja o versículo 14. Quem pode ler? Uma pessoa lê o versículo 14 também para mim, por favor. Muito bem. Em outras linguagens vai dizer: se esforcem para ser santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz o texto aqui que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. O nosso Deus é um santo, nosso Deus é um Deus santo, e nós precisamos também ser santos. Em que sentido? Buscar a santidade. Todos os dias buscar a santidade, certo? Se você prestar atenção, quando Paulo ele está falando que está correndo para o alvo, ele não diz que alcançou o alvo, ele diz que está correndo, que ele está em busca, certo, do alvo. Ou seja, diariamente a gente está correndo o caminho da santidade. Eu não sou santo, 100% santo, perfeito. Isso eu vou ter quando o meu corpo for glorificado, estiver com Deus, aí sim eu vou estar no estado de perfeição. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto eu não tiver o meu encontro real com Cristo lá no céu, um arrebatamento, seja lá onde for, mas o momento eu vou estar com Ele, aí sim, né? Quando tudo for, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente ainda está nesse processo de estar se santificando. Todos os dias, tá certo? Todos os dias a gente precisa se santificar. E ser santo é exatamente, meu irmão, dizer não ao pecado. É uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo. Simples porque santo é o contrário exatamente de ser impuro. Impuro, santo. Limpo, sujo. Santidade, limpeza. O contrário de santidade, impureza, sujeira. Então eu preciso ser limpo. Agora, para ser limpo, aí é outro grande desafio, mas que também é possível, porque nós somos salvos, nós somos libertos do pecado. Tem gente que parece que não entendeu isso. A gente foi libertos, a gente somos livres, não para fazer tudo que a gente quer. A gente somos livres para dizer não ao pecado, porque antes de Jesus a gente não tinha essa liberdade não. A gente pecava com força e não conseguia se libertar não, mas quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente se torna livre, e essa liberdade que Deus nos deu é para a gente dizer não para o pecado. Eu agora escolho não pecar, e você não peca. Claro, não 100%, tem coisas que a gente erra, mas muita coisa hoje a gente consegue evitar, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, eu quero concluir aqui deixando esse desafio, que a gente possa compreender melhor que olhar para Cristo envolve muitas coisas, e que a gente precisa diariamente fazer valer a pena todo sacrifício que foi pago na cruz. Olhar para Cristo, na verdade, é um desafio, mas que a gente pode fazer, a gente pode vencer esse desafio, a gente vence ele diariamente. Eu sei que são muitas coisas tentando tirar nossa atenção, né? Cristo está aqui, aí aparece um monte de coisa para tentar tirar nossa atenção de Cristo, mas a gente vai continuar olhando para Cristo, que a gente é o povo da cruz, a gente foi comprado por um alto preço de sangue, e nós somos de Cristo. Eu e você, nós somos de Cristo, e é para Ele que a gente vai olhar. Pode vir o que vier, pode vir o que tiver de acontecer nesse mundo aí, mas a gente precisa continuar a olhar para Cristo, assim como a igreja perseguida olha, dando a vida deles, viu? Estamos aí a China, a famosa China, né? Eles estão numa perseguição terrível contra cristão. Hoje o país onde mais persegue cristão é a Coreia do Norte, segundo o levantamento dos dados aí do Portas Abertas, que é um ministério que trabalha com igreja perseguida, com missões,
e o país é Coreia do Norte. Porém, eu falo para você, a China, eu não me lembro a posição que ela estava, mas com certeza, próximo ano ela vai estar numa oposição muito mais elevada, porque a perseguição lá tem crescido bastante. Nós temos aqui o que nós chamamos o auxílio emergencial no Brasil, né? Que é um benefício assistencial para as pessoas que foram afetadas pela pandemia, o pessoal de baixa renda. E lá na China, vocês sabem o que aconteceram, né? As pessoas de baixa renda da China, que são evangélicas, que declaram sua fé em Cristo, foram proibidas de receber o equivalente ao auxílio emergencial, pelo simples fato de ser crente, de ser cristão, de ser discípulo, pelo simples fato de olhar para Cristo. Aí você está entendendo aí o que é suportar a cruz, passar fome, não receber um benefício social, porque a pessoa está olhando para Cristo. Aí o governo agora está mandando tirar todas as cruzes, fechando templos, enfim, está uma situação bem complicada por lá. Então, meus amados irmãos, se for preciso a gente dar a vida, a gente tem que dar, né? Eu espero que no Brasil não chegue a esse extremo, mas se chegar um dia, e se eu e você estivermos vivos nesse dia, né? O arrebatamento não acontecer daqui para esses dias aí, e Deus permitir que a gente viva mais anos, e Deus me livre, Deus livre o Brasil disso, mas aconteça da gente pegar alguém desse tipo aí, né? Quantos crentes vão ficar aqui dentro? Se com a pandemia muitos já foram embora, e com a arma apontada na cabeça, né? Quantos vão sobrar? Aí a gente tem que fazer o quê? Olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Nem que para isso eu tenho que pagar com a minha própria vida. Muito, né? Mas aí nós temos a boa notícia, né? Os lugares onde a igreja é mais perseguida é onde o evangelho mais cresce, né? Os verdadeiros cristãos, né, eles estão lá, aparecem e faz o trabalho bonito, né? Faz um trabalho bonito. Graças a Deus, a China também há um crescimento de evangélicos, né? Mesmo em meio a essa perseguição. E aí você sabe quem é falso profeta e quem não é, quem é verdadeiro e quem não é, quem está na igreja só por oba-oba e quem não está, né? Então, e é isso aí. E a Bíblia falou o que, meus amados irmãos? Que a porta para o céu, ela é o que? É bem... é apertada, é estreita, né? A porta do inferno, né? Fala que muitos vão se perder. Quando diz que muitos e poucos vão entrar no céu, é poucos mesmo. É tanto que a Bíblia traz muitos relatos, né? Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz isso, eu curei, eu estava no seu templo. Eu não conheço você não. Aí a parábola das 10 virgens, né? Que estava lá para iluminar o noivo. A lamparina se apagou de algumas, chegaram lá querendo entrar no casamento, porta fechada, CPF cancelado. CPF cancelado, não entra não. Então, meu irmão, ou a gente olha para Cristo de verdade dentro desses parâmetros aqui. A gente tem que entender que olhar para Cristo não é apenas você olhar realmente quando você vai olhando para uma cor, não. Não, é sentir na pele. Olhar para Cristo implica muitas coisas. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento, pedir a ajuda dEle para que nos fortaleça. Afinal de contas, aquele que está de pé, vigie para não cair, né? A gente tem muito que melhorar todos os dias. Eu vou fazer uma oração. Nessa oração, peço que os irmãos orem pela igreja de Timbaúba, orem por aqueles que estão fracos, aqueles que por algum motivo, né, se acomodaram, não estão participando. Orar pelo público de risco, né, para que Deus também os ajude. Eu sei que não tem sido fácil, né? Orar pelo nosso pastor para que dê sabedoria, porque pastorear a igreja também nesse período não é fácil, é uma grande responsabilidade. Orar pelos líderes de PGM, pelos PGMs, que a gente também, né, deve sentar em breve para reavaliar, ver o que é que a gente pode fazer com relação à melhoria ou novas estratégias.
são muitas coisas aí para 2021, né, que infelizmente não foi possível nesse ano. Mas Deus está no controle. Eu não vou desanimar. Eu acredito que nós vamos crescer e aprender muito com tudo isso que nós estamos vivenciando nesses dias. Oremos. Pai, queremos te dar graças a Deus por esse estudo, por essa palavra, onde fala sobre a gente olhar para Cristo. Vimos aqui que olhar para Cristo implica numa série de situações que nós precisamos diariamente colocar em prática em nossa vida, como ter que suportar as aflições, suportar a cruz, como perseverar em meio a tantos desafios. Ó Pai, olhar para Cristo, olhar para o Senhor, ó Pai, faz com que a gente tenha ânimo, crie força, faz com que a gente, meu Pai, entenda que olhar para Cristo não implica que a gente não vai passar por problemas, mas que a gente vai passar, mas que a gente vai encontrar forças em meio a essas dificuldades. Pai, eu oro, Senhor, pela Igreja Batista aqui de Timbaúba, por cada membro, por cada congregado, pelas pessoas também que têm o hábito, o costume de nos visitar. Ó Pai, que o Senhor tome conta da vida dessas pessoas, nos ajuda ela, meu Pai. Se há desânimo, que o Senhor coloque ânimo. Ó Pai, se essa pessoa perdeu a força de orar, que o Senhor ressuscite esse desejo, essa paixão dessa pessoa buscar a comunhão em Deus através do diálogo, da oração. Aquelas pessoas que não encontram forças para lerem a Bíblia, ó Deus, que o Senhor também os ânimos, dê ânimo. Ó Pai, dá ânimo para essas pessoas buscarem o desejo, ó Deus, a vontade de ler a Bíblia e assim, ó Pai, entender a vontade de Deus para a vida delas. Eu oro por aqueles que estão afastados, que estão desviados, aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor os tragam de volta, ó Pai. Que o Senhor também esteja trazendo esperança, força, alegria, ânimo para todo esse público. Para aqueles também, meu Pai, que já permanecem aqui, estão aqui no templo, que estão, ó Pai, não estão tão afastados, mas de alguma forma existem obstáculos, existem dificuldades em nossas vidas que precisam melhorar. Que o Senhor também nos ajude, ó Pai. Nós precisamos também da Tua força. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, porque se o Senhor não estiver, nós vamos cair. Ó Pai, o Senhor diz que nós devemos vigiar e orar, então nos ajuda também nisso, meu Pai, que não tem sido fácil. Muitas das vezes estamos dormindo, muitas das vezes estamos até aqui dentro do templo, com a Bíblia na mão, participando de uma escola bíblica, participando de um culto de celebração, mas espiritualmente nós estamos dormindo, estamos apenas de corpo presente, mas o espírito está longe, o desejo de te buscar, o desejo de te adorar está distante. Então que o Senhor nos ajude diariamente a perseverar, a buscar a Tua presença, Senhor, com ousadia, com muita paixão, com muito desejo de aprender, de melhorar, de ser um crente, de ser um discípulo melhor. Ó Deus, eu oro pela vida do nosso pastor Silvio, a Igreja Batista em Caicó, o missionário Juscelino, a igreja ali, a congregação em Jardim de Piranhas, a nossa região de Seridó, o nosso país, o nosso mundo. Que o Senhor esteja cuidando de todos nós, meu Pai, nos livrando de todo o mal, nos livrando dos embaraços, nos livrando de tudo aquilo que nos atrapalha a ter comunhão contigo. Abençoa a cidade de Timbaúba, abençoa todos os moradores, que a Tua salvação também alcance vidas aqui, que o Senhor nos desperte, Senhor, para cumprir o ID, evangelizar, trazer pessoas para visitar aqui os nossos cultos, orar, ler a Bíblia, evangelizar as pessoas aqui dessa cidade, Senhor. Que o Senhor também nos desperte a fazer isso no nosso trabalho, aonde a gente estiver, andando nessas ruas, que a gente seja um canal de bênçãos, meu Pai, na vida das pessoas dessa cidade. Nos dá uma boa noite de sono, nos leva para casa em paz. Obrigado por essa noite. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, domingo 5:30 da tarde, temos nosso culto. Pastor Silvio vai estar ministrando a palavra.